programada dia 13/4/2021, páginas 56 e 57 do nosso livro de língua portuguesa. Antes de iniciar as atividades, vamos fazer uma revisão sobre as diferenças entre textos escritos em prosa e em verso. Histórias em versos normalmente são poema, que é um texto com rimas, versos e estrofes. Nós estudamos a história em versos orquestra, que ela tem rimas e estrofes, tem tempo, espaço, personagens, ações ou fatos. Os versos são as linhas do poema, as estrofes, nome dado a cada grupo de versos que compõem um poema. As rimas são palavras que combinam. Por exemplo, estrofe é um conjunto de versos separado de outro verso, ou conjunto de versos por uma linha em branco. Os versos é uma linha de um poema. Cada linha dessa é um verso. A rima é a repetição de sons idênticos ou iguais no final dos versos. Observe, a lua com que a menina sonha ou a lua da fronha. Então, é o final, a palavra final do verso. Cada linha, então, é um verso. E o verso forma a estrofe, que pode ser 2 versos, 3 versos, 4, vai depender do poema, da forma e estrutura do poema. Agora, um texto em prosa. Nós estudamos a fábula, o mosquito e o leão. Na fábula, geralmente é uma história curta, que tem uma intenção, apresentar uma moral ou uma lição e entreter. Tem também os elementos, geralmente tem animais como personagem. Tem um narrador que narra a história. Tem a moral, tem o tempo, o lugar e as ações. E o leitor? Quem quer ler para se divertir ou pensar sobre as ações dos personagens? O narrador, a professora colocou aqui uma observação, é aquele que conta a história e permite que o leitor compreenda tudo o que está acontecendo. O texto em prosa é um texto escrito em prosa. É formado por vários parágrafos. O parágrafo tem uma ou mais frases. Uma frase é um conjunto de palavras que tem sentido. Por exemplo, a cigarra e a formiga é outra fábula. E nós temos, o primeiro parágrafo inicia na letra A e termina com ponto final na palavra formiga. O segundo parágrafo inicia com travessão e finaliza no ponto final, na última palavra chamou. O terceiro parágrafo, observem, ele tem 1, 2, 3 linhas. E nós temos o final, que é o ponto final. O quarto parágrafo e penúltimo parágrafo, finalmente a porta abriu-se, ponto final. E o quinto e último parágrafo. Conta também o travessão, início de parágrafo, tá bom? E como são os textos em prosa? É fácil. Normalmente, quando escrevemos bilhetes, carta, quando contamos histórias, damos nossa opinião sobre algo, estamos usando a linguagem na forma de prosa. O que identifica o texto em prosa é a sua divisão em parágrafos, o aproveitamento contínuo da linha até o seu final e a ausência de rimas. Vamos organizar então o que nós estudamos em prosa e em verso? Então, nós temos 2 tipos de texto que estudamos. O texto em prosa, que é escrito em frases contínuas, pode ter parágrafo. Então, a história que nós ouvimos, a fábula, o leão e o mosquito, é um texto em prosa. Agora, o texto em verso, escrito em versos que podem ser reunidos em estrofes, pode ter rimas. Então, o texto que nós estudamos, o poema,
a história em versos, o poema Orquestra, então ele é um texto em versos, tá ok? Agora, a atividade da página 56. Comparando os textos, história em versos e história em prosa. Na unidade anterior, você leu a história em versos Orquestra, que está lá na unidade 2, na página 32. Vamos compará-la com a fábula O Mosquito e o Leão? A fábula O Mosquito e o Leão está na página 52 da unidade 3. Marque um X no texto em que a característica indicada ocorre. Característica, o texto em versos Orquestra e o texto, a fábula em prosa, O Mosquito e o Leão. O texto é contínuo, as frases vão até o final da linha? Orquestra, ele é um texto contínuo? Se não, você não marca nada. E O Mosquito e o Leão é um texto que vai até o final da linha? Sim, porque ele é um texto em prosa, uma história em prosa. Então, você vai marcar um X aqui. O texto é dividido em estrofes e versos? Qual texto que a Pro explicou para vocês? Que é um poema e que é dividido em estrofes e versos. Você vai marcar ou em Orquestra ou Mosquito e o Leão. Algumas palavras rimam. Qual é o texto? É o texto em versos ou é o texto em prosa que tem rimas? A história tem tempo identificado? Desculpa, a história tem tempo indefinido? Pode começar com certa vez ou era uma vez? Qual texto que pode ter esse início? Certa vez ou era uma vez? Há um narrador e personagens? Nos dois textos nós temos os personagens. Um tem personagem falante, o outro também tem personagem falante, tá bom? Então prestem atenção nas duas histórias. Número 2. Qual dos dois textos não pode ser chamado de poema? E explica por quê. Vocês vão escrever logo abaixo, nas 3 linhas que estão aí no livro de vocês. O texto organizado em linhas contínuas, isto é, com frases que vão até o fim de uma linha e continuam na seguinte, é chamado de texto em prosa. No texto em prosa há também parágrafos, tá? Então, um poema ele não é escrito em prosa, tá ok? Ele é escrito em versos e estrofes. Então, vocês vão explicar para a professora qual dos dois textos não pode ser chamado de poema. O texto Orquestra ou O Mosquito e o Leão? Qual desses dois não pode ser chamado como poema? Número 3. Quantos parágrafos há no texto O Mosquito e o Leão? Vocês terão que ir lá no texto O Mosquito e o Leão e contar quantos parágrafos, tá ok? Número 4. Você identificou falas do narrador e deu um personagem no texto O Mosquito e o Leão. Como aparecem o narrador e o personagem no texto em versos? Leia esta estrofe do poema Orquestra. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Essa fala é de quem? É de um personagem ou é do narrador? Agora, ó, o travessão indica a fala de um personagem. Então, aqui, ó, eu já sei quem vai vir falar. Um personagem. Então, a aranha diz o quê? Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Então, aqui, ó, a Pro já falou para vocês. Personagem. Então, vocês vão colocar a letra P de personagem e N de narrador. Letra A. Pinte de azul os versos que pertencem ao narrador. B. Pinte de verde as falas que pertencem ao personagem. Então, aqui, você vai pintar a fala do personagem de verde e a fala do narrador de azul, tá ok? Atividade, então, da página 56.
Agora, Tecendo os Saberes é um texto que fala um pouco sobre o mosquito Aedes aegypti. Vamos lá. Você leu uma fábula em que um mosquito pica o nariz de um leão. Nós também podemos ser picados por mosquitos, uma vez que eles estão cada vez mais perto de nós. E as picadas podem nos trazer doenças. Leia o texto a seguir. Zika, chikungunya e dengue. 3 doenças, um mosquito transmissor, Aedes aegypti. Trata-se de um inseto superpoderoso. Nada disso. Ele apenas tem as características necessárias para conservar no seu organismo os vírus que causam essas doenças e acaba por transmiti-los quando pica as pessoas. Pouca gente sabe que a maioria dos mosquitos tem origem em áreas silvestres. Eles foram ganhando espaço nas cidades, porque perderam as matas, seu ambiente original. Se conservássemos o verde, conservaríamos também o habitat dos mosquitos e, consequentemente, a nossa saúde. Como não fazemos isso, os mosquitos se adaptam e se multiplicam em novos espaços, cada vez mais perto de nós, que agora queremos saber como eliminá-los. Agora, converse com seu familiar como podemos nos proteger da picada destes mosquitos. A professora vai deixar um vídeo para vocês assistirem. Assistam com atenção.